Gera. O Renan fez um desenho de um cenário que eu retrato que, pra mim, hoje, Brasília, e não é a população de Brasília, pelo amor de Deus, tá, gente? É que a gente só, né? Antes, porque tem uns emocionados no chat que de vez em quando, né? Não é o povo de Brasília, não, tá? É essa trupe, né? Eles literalmente estão hoje no modo sem vergonha, mas ali no ipsis literis da palavra. Não tem mais vergonha nenhuma, porque antes a turma ia fazer as coisas, era aquilo, né? O dinheiro tava na cueca, tinha um quê de vergonha, deixa eu tentar me defender pra não descobrirem. Agora não. É transparente. Sim. É transparente. Pois, isso é... Eu vou tentar endereçar as duas coisas são muito interessantes. A primeira que ele falou, que assim, não vai dar em nada. Veja, institucionalmente falando, as coisas se encaminham pra não dar em nada. Tá? Pra não dar em nada. Um jornalista me perguntou isso ontem. Falou, vocês vão continuar convocando manifestações? Porque, meio que institucionalmente falando, o escândalo do Banco Master já deu o que tinha que dar. Agora o Toffoli vai ficar segurando as coisas e o Toffoli não vai cair, ninguém vai fazer nada, o Senado não vai fazer nada. A coisa pra mim mais emblemática foi o Flávio Bolsonaro brigando com o Alessandro Vieira, que é o senador mais ativo enfrentando os caras, ou seja, o cara da direita tá enfrentando o senador que tava peitando os ministros do Supremo no caso, porque é uma operação abafa gigantesca. Só que eu acho, veja, você tem que ser muito cuidadoso com o que eu vou falar aqui, né, que ninguém só corte isso. É até talvez melhor que nada aconteça. E por quê? Porque, veja, se acontecer alguma coisa muito grande, cai a República. E é bom, vai cair todo mundo. Vai cair o Lula. O Lula tá envolvido no escândalo do Banco Master, galera. O Lula já tá bem claro pra todo mundo. O Lula tá envolvido no escândalo do Banco Master. O ministro do Supremo tá envolvido no escândalo do Banco Master. O presidente do partido político tá envolvido no escândalo do Banco Master. Governadores estão. Cai a República. E se nada acontecer, cai o Brasil. Cai o Brasil em que sentido? Olha, nós roubamos, a lei vai ficar funcionando aí de mentira. Nós roubamos, nós fizemos o que nós fizemos, não vai dar em nada, sacou? Você que tá aí, você vai pagar os impostos, você vai calar tua boca. Institucionalmente falando, esse país é uma piada. O dinheiro que você vai aplicar nesse Brasil não vai valer nada. E aí, as consequências, não no curto, mas no médio prazo, vão ser ainda mais violentas. Ainda mais violentas. Porque aí não tem como ficar de pé. Porque aí a gente virou a um regime meio como o regime russo, o regime do Putin. Não é que acabou a democracia. Ele virou um regime de bandidos. Os bandidos tomaram de assalto o poder. E os bandidos fazem negócio com outros bandidos. Significa que o crime organizado vai ganhar ainda mais força. Só que eu não acho, como é muito mais alvitante, eu não acho que não haverá reação. Aí sim haverá uma reação. Muito mais intensa e muito mais imprevisível. Entendeu? Então, em ambos os casos, aquilo que a gente falou no começo, a República de 88 vai cair. E abre-se espaço a fazer coisas novas e melhores. Porque, do jeito que vai, não há o que se fazer. Então, alguém aqui no chat fala, não, o Lula vai fazer enfrentamento disso. Não vai, tá bem claro, o Lula tá enfiado nesse escândalo. O Flávio Bolsonaro, não vai. Ainda vamos chegar nos caras ligados ao Flávio. O Willer Tomás é ligado ao Flávio, vão pegar a turma dele. O Willer Tomás é o operador do Wesley Batista, foi preso no Lava Jato, é o operador do Flávio junto com ele. Toda a banda podre do Rio de Janeiro que tava ali com ele. Flávio Bolsonaro tá nítido, ele não quer participar, não quer fazer nada contra esse caso. Então ninguém vai fazer nada nesses casos. Se nem Lula, nem Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro vão fazer, eles são os dois que deram as pesquisas, ou são os governadores ou eu. São os outros nomes que tem. Ratinho tá envolvido no caso do Banco Master. Já, assim, sociedade lá com outro resort do Taiaiá, com os mesmos caras, e o pai dele, o Ratinho Júnior, o Ratinho pai, maior vendedor de crédito cesta do Brasil. Sabia que o produto crédito cesta criado na Bahia, o grande vendedor, o Ratão, o rapaz do Ratinho, faz propaganda, tá na TV. As empresas ligadas à Reag do Tanuri comprando ativos do governo paranaense. Tudo muito estranho. Os mesmos vínculos que a gente encontra com o resort, com o Toffoli, a gente encontra com o Ratinho pai. Então você fala, tem quem? Tem o Zema, que eu não vi nada do Zema a respeito, não vou ser injusto com ele. E talvez o Caiado. E eu. É isso. Assim, a situação é dramática. Mas as pessoas não percebem ainda. E ainda tinha uma coisa dele que eu ia responder. Não sei se estou falando demais, pessoal. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Por favor, continue. Você tinha comentado uma outra coisa. As coisas, elas estão, assim, não sem vergonha de esconder mais. Assim, no ipsis literis da palavra, né? Ninguém tem mais vergonha de fazer nada lá. O evento de aumento do salário dos membros dos funcionários da Câmara, do Legislativo, aquilo é um escárnio, né? A pessoa trabalhar 3 dias ganha 1 de folga. Estão protelando a discussão da questão da escala 6x1, 5x2. Não acaba nunca essa discussão. Mas pra turma lá, 4x3 foi aprovada a toque de caixa. Porque a escala 4x3, né? Você trabalha 3, folga 1, trabalha 3, folga, dá 4x3. Sim. É ridículo isso, é bizarro. Sim. É bizarro, né? Essa questão do Master, Ciro Nogueira tentou emplacar um FGC de 1 milhão. Sim. Por um alinhamento dos astros, isso, né? é pessoa uma intervenção física, divina. Isso é pessoa física. Não foi.
Sim. Mas era pra esse negócio do FGC ser muito maior, muito maior. E ele fez isso super, que ele tava estudando, né, esse mercado. Ele, pô, por que não aumentar isso aqui quando o meu amigão tá... Eu acho super interessante que a tabela do imposto de renda, ela ficou desde 1996 parada. Ninguém fez nenhum mínimo esforço pra poder fazer. Agora os 250 mil do FGC, não, faz tempo que atualizou, realmente precisamos atualizar isso daqui. Isso é Brasília. Você tinha perguntado sobre as investigações, se elas podem dar em alguma coisa. Se vai dar em alguma coisa. Olha, eu tô bem desesperançoso com isso. Eu realmente acho que não vai dar em nada. Primeiro porque, desde que o Dias Toffoli ele pega a investigação pra ele, todo passo da investigação tem que passar por ele. Ele precisa dar ok. Né? E isso, inclusive, gerou a briga dele com a Polícia Federal e com o COAF, a Receita Federal, de início, porque a operação que prendeu o Vorcaro, a primeira fase dela, foi feita pelo juiz de primeiro grau. E aí já tinha, eles já estavam andando com a segunda fase da operação, e é nesse momento que entra o Toffoli e toma a investigação para ele. E, inclusive, colocando várias coisas estranhas, né? Todo passo da investigação tem que passar por ele, tudo que for apreendido tem que ir pro gabinete dele, onde ele, apenas alguém ali que ele nomeia, pode olhar aquilo como se tivesse algo, né, em algum bem apreendido de alguém que tivesse algo bastante suspeito, né, pra ele precisar colocar sigilo, né? um sigilo desse. Então, cara, todo o passo dessa investigação a partir de agora, ele que vai ter que dar ok. E como já tá mais do que claro pra todo mundo, ele tinha, né, uma sociedade absolutamente esquisita no Resort Itaiaia, onde o irmão dele, né, estava ali colocado de laranja, essa que é a verdade, um sujeito que era padre. Aquele que não sabia nem que foram na casa dele. Foram na casa dele, né, o Estadão foi na casa dele, a esposa dele disse, meu marido, sócio de resort, não, nunca vi isso, olha onde eu moro aqui, né, a minha casa que a pintura tá em falta até, né, jamais que ele vai ser dono de resort. Então coloca o cara de laranja num esquema milionário, né, do Resort Itaiaia. Depois, anos depois, o próprio Toffoli perdoa uma dívida bilionária da JF, perdoa, e depois de mais alguns anos, esse resort recebe também um investimento. Primeiro recebeu o investimento do Fabiano Zettel, né, e depois recebe dos caras ligados ao Joesley e Wesley Batista. Como é que vai andar uma investigação que o cara que é relator disso, né, o cara que é o ministro lá na Suprema Corte, relator de tudo isso, tá encalacrado, tá envolvido até as tampas no negócio. É difícil. É perfeito. Como que o juiz vai se auto-julgar se ele tá envolvido, né? Pois Assim, essa história ela é muito absurda, cara. A Lava Jato parece, assim, um roubo de galinha, né, perto disso, assim. Não tinha os ministros do Supremo envolvidos e... isso é muito louco. Naquela época da Lava Jato, se essas coisas tivessem acontecido, tinha 1 milhão de pessoas no meio da rua. Tava um caos o país. É que isso aí te responde, o cara tá tranquilo. Eles estão tranquilos por uma razão. E essa razão é o público, uma parte do público que tá assistindo não vai gostar. Quem destruiu o combate à corrupção no Brasil foi o bolsonarismo. Porque hoje não é sobre temas objetivos, não é assim, isso está errado e objetivamente tem que ir contra isso. É sobre preciso apoiar o político que eu gosto. Por isso que você tem manifestação vermelha e verde e amarela. Manifestação de amarela é pra apoiar o Bolsonaro. E aí essas pessoas vão receber um comando assim, é pra ficar bravo com o Banco Master. Mas isso, no que isso ajuda o capitão? A pergunta é, no que isso ajuda o Nicolas? No que me entretém como se fosse uma novela virtual política. E mesma coisa pro esquerdista. Então a política hoje é sobre identidade. Quando a política é sobre identidade, como ela é hoje, ela é sobre como interagir com o seu próprio time. E não existe mais uma noção de cidadania de como eu interajo com o poder estabelecido. A pessoa não é mais um cidadão, ela é parte de uma torcida, de uma facção. E ela fica lutando e torcendo. E os maiores absurdos acontecem. Cara, a esquerda foi mobilizada a defender o Alexandre de Moraes. Então você viu grandes perfis de esquerda falando, tem nada de errado no escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Ela é boa advogada. Ela é boa advogada. É pra falar que ela é boa porque... Digo mais, é uma das melhores do mundo, né? Porque 129 milhões não existe na advocacia mundial. E cara, a esquerda foi mobilizada e os caras defenderam. E ainda falaram, é pra defender porque ele salvou a democracia. E o Toffoli tem o direito de ter o resort dele, pô. Que é isso, meu? Todo mundo pode construir seu resort. Isso na esquerda. Na direita, foram defender o cara da Lagoinha. O que tá envolvido. Tá envolvido. Até agora, não tem uma nota, uma explicação do porquê que o Fabiano Zettel foi um dos maiores doadores das eleições de 2022. Por que ele colocou 2 milhões no Tarcísio e 3 milhões no Bolsonaro. Porra, são doações relevantes. Não é que o cara doa 10 mil reais pra uma campanha eleitoral, 20, 50. Às vezes, o cara não tem como saber. Não, ele foi o maior doador. Ele foi o maior doador. Não consegue explicar o maior doador deles. Não consegue explicar o caso da Lagoinha, da Fintech Clava Forte. Porra, cara, tem, assim, então por isso, em todo lugar que a gente vai, a gente fala, porque tanto a esquerda quanto a direita tem um monte de perguntas em aberto sobre esse caso que eles não querem responder. Então,
por um lado que eles podem até, de maneira fictícia, dizer, olha, a gente tá, né, apoia ali a CPMI, talvez, apoia o início da investigação, etc. Mas não fala, não responde a todas essas perguntas, principalmente a do lado político deles. Né? Então, Eu acabo foda. ficando um pouco desesperançoso, né? Eu vou lembrar aqui, eu lembro de um corte do Kim, que é colega de vocês, se não me engano foi no podcast Flow, e ele disse algo como quando ele almejava entrar na política, ele tinha uma imagem sobre os políticos, e que quando entrou de fato ele viu que era muito pior, né? Então ele brincou até que os políticos nem merecem esse carinho que o brasileiro tem, porque na verdade é muito pior do que transparece. Como ter essa visão, e talvez vocês até concordem ou não com essa visão do Kim, né? Estou supondo que sim. Como ainda ter esse ânimo para estar na política, para constituir um partido no Brasil, que é muito difícil se quer ter um partido próprio e ter essa esperança como candidato à presidência? Como continuar acreditando que isso tem como dar certo, essa novela? Então, é que aí eu não tenho que, realmente assim, se olhar ao longo da história, olhar as grandes crises que as grandes nações passaram, os grandes homens, eles não se abalavam pela baixa moral dos outros homens que eles enfrentavam. Eles criavam soluções e eles ambicionavam criar coisas muito grandes com isso. César é o maior exemplo disso. César pegou Roma absolutamente em crise, vivendo guerra civil, que era uma crise moral também, e ele resolve isso. E essa é a beleza do que ele fez. É que ele foi morto, mas o plano dele foi sucedido pelo Otávio Augusto, que era uma espécie de filho de consideração dele, filho político, com certeza, e o Otávio Augusto se torna o imperador e resolve. A história é cheia disso. E nós não podemos abalar pela má qualidade dos outros. O que me abala é quando eu vejo, por exemplo, um rapaz nosso, que é do movimento, se seduzir por dinheiro, como já aconteceu algumas vezes. A gente tem que expulsar a pessoa. Isso abala a gente. Agora, essas outras coisas não. As outras coisas, assim, na verdade me soam, ok, é isso que interessa? O cara entrou na política por dinheiro? Então ele é fraco, ele é pequeno. O preço dele ele tem uma etiqueta na perna dele. Me preocupa os ambiciosos maus. Os ambiciosos que não estão por dinheiro, mas estão por poder e que são maus e inteligentes, me preocupa. O José Dirceu me preocupa. O José Dirceu foi preso, falou, eu vou ser preso, eu não vou delatar ninguém. Saiu da cadeia, continuou com a mesma cabeça. Ele é muito inteligente, muito destemido e muito capaz. Então, ele me preocupa. Esses ladrões, não preocupa. Esses a gente vai botar em cana e o que eles querem é fácil. É fácil levar eles. Então... mesmo as pessoas que votam mal, por mais que eu tenha raiva do eleitor que fica ignorando, Renan, você não viu a marcha do Nicolas? Renan, você vai se unir agora com a esquerda? Cara, eleitor é o eleitor. Lembra, vamos culpar sempre quem tá em posição de poder e vamos temer sempre quem tá em posição de poder. Uma hora o eleitor faz a cognição do que precisa acontecer, do que precisa ser feito. Agora, o que, assim, os maus, os verdadeiramente maus, eles não operam nessa linha. Então, eles são os inimigos concretos e a gente tem que saber o que a gente quer dentro da gente.